certas coisas. E na vida do povo de Deus, Deus permitiu Golias, mas também levou Davi lá, o representante do reino, que colocou Golias por terra, né? E a Bíblia diz que ele pegou a cabeça de Golias e levou para Saul e disse: olha que esse não é teu inimigo. A vida de Davi nunca mais foi a mesma, nem a vida de Saul, porque a partir daí, a unção de Deus começou a ser mostrada a todo mundo no reino de Saul. O reino de Saul era um reino carnal, era um reino humano, entendeu? Saul não estava nem um pouco preocupado com a presença de Deus, com a árvore de Deus, com a visão de Deus. Saul, ele queria guerrear, ele queria fazer, mas quando Davi chegou no reinado de Saul, houve uma mudança extremamente grande. Meu irmão, quando Deus estabelece algo, há uma mudança. Quando o reino de Deus chega, há uma mudança, há um transformar, há um ministrar. Davi chegou lá, nunca mais as coisas continuaram como eram. E agora o que aconteceu? Houve uma influência no reino de Saul. Essa influência chamava-se Davi. Davi, pelo seu porte espiritual, Davi pela unção que estava sobre ele, Davi pela sua humildade, Davi pela sua sabedoria, Davi pelo seu comprometimento, Davi pelo seu encargo, ele começou a causar ciúmes na vida de Saul. E assim como o reinado de Saul nunca mais foi o mesmo, porque agora os olhos de Saul saiu de muitas coisas e colocou em Davi. Davi agora, meu irmão, era olhado por Saul todos os dias. E a Bíblia diz que houve também uma influência na vida de um dos filhos de Saul. E eu queria que você lesse comigo o livro de Samuel, capítulo 18, primeiro livro, 17 ainda, versos 58 e 18, 1 ao 4. Aleluia. A influência e o compartilhar do reino é o tema dessa palavra nesta noite. 1 Samuel capítulo 17, 58. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Irmãos, interessante, né? Vamos continuar a leitura, depois eu falo. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Até aqui. Vamos fazer um pensamento nesse último versículo. Quando Davi venceu Golias, houve um espanto. No contexto desse espanto, Saul pergunta: quem é você, meu jovem? Como é que pode você ser tão diferente assim? Como é que pode você trazer uma vitória tão grande para o meu reino assim? Eu não estou entendendo. Como quem diz: qual é o teu segredo? O que acontece com você que você é diferente? Davi respondeu, eu fico maravilhado aqui com a resposta de Davi. Sabe o que Davi respondeu? Ele falou assim: ó, eu sou filho do teu servo Jessé. E ele continuou: de Belém. O que Davi está querendo dizer? Eu sou filho de Jessé de Belém. Belém significa casa do pão. Davi quis dizer para ele: eu sou diferente, porque eu moro na casa do pão. Eu sou alimentado pelo pão. O pão vivo que desceu do céu. Isso é a diferença na minha vida. Isso tem que ser a diferença na minha e na tua vida, em uma terra tão iníqua como a nossa, como essa terra que não é nossa. A diferença não tem que estar naquilo que eu falo, mas naquilo que eu vivo. A diferença não tem que estar no meu exterior apenas, mas tem que estar dentro de mim. Davi era diferente, porque ele alimentava-se do
do Senhor. Davi temia o Senhor, Davi vivia o Senhor. Davi, amados irmãos, vivia a realidade de Deus. Então, quando isso acontece, meu irmão, é algo tremendo. Se você estiver ligado com Deus e com o reino de Deus, as coisas vão ser diferentes na sua vida. Se você for, irmãos, alguém que está ligado com o reino, tudo será diferente. Davi fez a diferença. Algo extremamente poderoso aconteceu no reino. O que nós estamos fazendo como igreja? Estamos influenciando, estava arrebentando o vídeo do pessoal, e gente fazendo assim, entendeu? Prefiro arrebentar a garganta. Então, irmãos, Davi é extremamente de Deus. Se nós imaginarmos a igreja de hoje, aquilo que nós chamamos de igreja, o que está acontecendo com ela? Somos desafiados, mas às vezes somos desafiados numa reunião, numa outra reunião, e quando é amanhã, isso passa, porque vem os nossos problemas e as nossas lutas. Só que me admira o posicionamento de Davi frente à grande mudança que aconteceu no reinado de Saul. Davi respondeu: eu sou de Belém. De onde você é? Você é da família poderosa, que tem o nome e o renome, ou você é da casa do pão? A que casa você pertence? Se você pertencer à casa do pão, que é Belém, eu quero dizer para você que você vai influenciar a sua família, a sua cidade, o seu trabalho, a empresa, tudo que você fizer, você vai influenciar. Amém. O reino que está em você vai influenciar pessoas. As pessoas vão ser tocadas por Deus, pelo reino inserido na tua vida. Aleluia! Vai haver salvação. Vai haver rendição. Vai haver mudança na vida das pessoas. Davi, meu irmão, através dele aconteceu isso. Mas aí o que aconteceu? Alguém do reino, muita gente foi mexida, foi movida, mas alguém se moveu de uma forma muito forte. Isso me admira. Quem foi? Foi Jonatas. Quem era Jonatas? Príncipe do reinado de Saul. É natural que um príncipe assuma o reino. É natural que o príncipe, depois, ele tinha todo o direito. Mas quando Jonatas viu Davi, ele percebeu que o reino de Deus estava sobre Davi, não estava sobre o rei. Jonatas ganhou a visão. Jonatas olhou e falou: nada a ver comigo, a herança de Saul, do meu pai. Não tem jeito. Chegou Davi e começaram a fazer uma aliança. Essa aliança é uma aliança reinante. Por isso que eu quero usar a palavra compartilhar o reino. E aí, houve uma comunhão tão forte que Jonatas resolveu entregar tudo que ele tinha para Davi. Meu irmão, isso é muito forte. Olha o que a Bíblia diz: que Jonatas tirou o manto. Irmãos, isso é compartilhar. Que nível de encargo é esse? Que nível de revelação, de visão é essa? Jonas tirou o manto e disse: Davi, é teu, nós temos uma aliança. Jonatas tirou a túnica e disse: Davi, é tua. Jonatas arrancou a espada e disse: Davi, é tua. Jonatas pegou o arco e disse: é teu. Irmãos, Jonatas pegou tudo que era dele como príncipe e entregou para Davi, porque Davi fez a diferença.
meu irmão, ele tem poder, ele é poderoso, ele influencia, aleluia, o reino de Cristo influencia. Eu queria que você ganhasse o encargo do reino, que você sentisse que Deus te chamou para influenciar. Deus te chamou, meu irmão, para levantar sua mão, a Bíblia diz levantando com os santos, meu irmão. Deus te chamou, Deus te colocou na terra, a terra está aqui. Satanás solapou, Satanás, irmãos, arrebentou com essa terra, mas eu e você estamos aqui. É aqui que nós vamos mostrar esse reino. E a Bíblia diz que quando esse evangelho do reino for pregado a toda a gente, então virá o fim. A pregação do evangelho do reino não são concentrações de fé, meu irmão, em que multidões se aglomeram. Talvez, ou seja, a pregação do reino, ela é forte quando existe a vida de Deus em nossa vida. E isso é a pregação do reino. É quando o reino está em você, quando você está no reino. Davi estava no reino, o reino estava em Davi. Olha que tremendo. Davi, meu irmão, ele estava tanto no reino, que quando ele estava na colina, pastoreando as ovelhas do pai dele, a Bíblia diz que chegou um urso para roubar uma ovelha. Davi foi lá, pegou o urso e matou. Quem era Davi para matar um urso? Quem sou eu e você para matar um urso? Só, meu irmão, que o poder de Deus em nós é tão grande que você nem imagina. Não precisa nem fazer nada, você levanta a mão, Senhor Jesus, e volta o Senhor, ó, já vem um ferro assim, terrível Satanás. Davi, irmão, estava lá, de repente chega o que? Um leão! Eu imagino que Davi pegou na boca do leão e fez assim, rasgou. E eu tenho uma vontade de rasgar a boca do leão. É sério, irmão, quando eu fico falando essas coisas assim, eu fico muito louco. Muito louco. Olha, para mim tudo fica fácil. Porque quando eu vejo essas palavras, tudo fica fácil. Porque é pela fé. O reino é pela fé. O reino não é por vontade humana. O reino não é por denominação. Quando o homem domina, determina, governa, o reino ele é dirigido, guiado, governado pelo Senhor, irmão. Davi tinha essa visão. Por isso que leão e urso caiu por terra e também um filisteu de 3 metros de altura. O reino vai seguir na tua vida. Você nunca mais será a mesma pessoa. Porque onde você andar, você terá a autoridade do Senhor. O mando da glória de Deus estará em você. Você não precisa falar que você é um ungido de Deus. Você não precisa falar que você é abençoado. Você não precisa falar que colocou um crachá aqui assim, pastor, reverendo, reverendíssimo ou reverendeiro. Você só precisa invocar a presença de Deus. Amém. Você só precisa ter comunhão íntima com Deus. Só isso. E onde você estiver, você fará a diferença. Agora, se você quiser encher de placa e você encher de estrela em você, meu irmão, sinto muito, você vai ter problema. Por isso a Bíblia diz assim, ó, que o reino de Deus é tomado por força. Amém. Davi tomou por força, sabe por quê? Pensa que foi fácil ficar na colina. Irmãos, trabalhando lá com as ovelhas, era o trabalho mais simples, mais humilde. Os irmãos de Davi foram para a guerra. Foi para o palácio de Saul, ser ordenado para trabalhar na batalha. Isso dava uma certa fama a eles. Onde é que está Davi? Tanto que quando Samuel chegou para ungir, entendeu? Davi não apareceu, ele nem foi convidado. Na mente humana, Davi não era importante. Não era importante. Mas de repente, o Espírito de Deus diz que está faltando alguém. O que está faltando? O reino. O que está faltando, Samuel? Disse Jessé, está faltando o reino. Você tem força através dos seus filhos. Você tem, são peritos em guerra. Isso vocês têm, né? Mas está faltando o reino. Onde é que está o reino? Esse aí está lá no meio do mato. Nem estou muito preocupado com o reino. Aí chamam Davi lá. Ei, estão chamando você, menino. E Davi chega. E Deus coloca a mão, a bênção sobre ele. E Davi reveste, vai ser revestido. Naquele momento ele recebe o quê? Ele recebe uma nova posição. De pastor de ovelhas agora, ele é ajudante de garçom. Ele vai levar comida para os irmãos da guerra. Né? Todo dia levando comida. E nessa levar comida para os irmãos, Davi vê a situação que eles estavam passando. E Davi começou a influenciar. Aleluia. Não importa o que você está fazendo.
Não importa o que você trabalha, onde você está, importa que você influencie. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Nessa noite, Deus quer que você faça algo. As pessoas que vieram aqui para pedir oração, o casal, a menina, a prima da Mônica, Deus quer que você influencie. Eu admirei muito de você vir aqui, minha filha. E ela mandou um recado pela Mônica, falou: vou lá, eu preciso dessa oração, preciso declarar da minha amiga. Você está influenciando, você está influenciando. Porque através de você foi um canal sacerdotal. E a igreja, através de você, orou para essa pessoa que nós não conhecemos. Amém, irmãos? Não importa o que esteja acontecendo, você tem que ser um canal. Você, amado irmão, tem que influenciar. Deus te chamou para influenciar. Deus não te chamou para ser influenciado. Existem muitas coisas no mundo influenciando a igreja. Existem, amados irmãos, pensamentos, existem doutrinas, existem quantas coisas tentando levar a gente por um caminho. Esse caminho é certo, esse é certo, e infelizmente está levando gente. Graças ao Senhor que nós temos a palavra, e ela é o nosso manual, é o manual do fabricante. Deus, quando fabricou, fez eu e você, Ele fez um manual. E esse manual, meu irmão, tem que ser entendido no Espírito. É mais ou menos como um manual de um celular em inglês. Se não sabe inglês, é complicado para ver esse manual, entendeu? A Bíblia não é inglês, mas a Bíblia é espiritual, não dá para discernir na matéria. Não dá para discernir materialmente. Então, como é que eu vou discernir a palavra, o manual? Como é que eu vou entender? Irmãos, invocando o Senhor, orando, clamando, buscando o Senhor, e o Senhor vai revelar a palavra. E aonde você estiver, irmão, você vai levantar essa bandeira. Aleluia. Hoje eu fiquei maravilhado com um grupo de jovens entre 12 e 17, 18 anos, com a maior sede da palavra. Meu irmão, olha, eu fiquei até 1 da tarde ministrando esses caras. Desde as 9h30 da manhã até 1 da tarde ministrando eles. Olha, não dá vontade de parar. Quando eu olhei no relógio, eu falei: meu Deus, moçada, está muito tarde. Não, você não está demais, está tudo bem aqui. O culto é simples, não tem problema. A reunião deles era simples, eu estava lá ainda um pouco. Sabe por quê? Por causa da sede pelas palavras de reino. Deus está querendo usar você para fazer uma obra diferenciada. Davi representou o reino. Davi levou o compartilhar do reino. O que está faltando é compartilhar. Irmãos, percebe que a igreja não compartilha? Percebe que falta compartilhar da igreja? Mas pastor, eu não sei falar, não estou falando disso. Compartilhar para limpar a cadeira, compartilhar para lavar o banheiro, compartilhar para lavar aqui, compartilhar para pintar aqui, compartilhar para pagar. Quando fala compartilhar, é generalizado. Percebe que são poucos que querem compartilhar? Compartilhar um churrasco na faixa. É maravilhoso, né? Se alguém fala: gente, vem cá, não fala nisso, faz tempo que não vai lá para um churrasco. Vai ter um churrasco na faixa da minha casa, domingo, vamos moendo para lá. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje é meio moda isso. Eu fui convidado uma vez para um aniversário e quando cheguei lá, eu estava ciente que era na faixa. Aí quando terminou, daqui a pouco passou a pessoa cobrando, eu olhei assim para ver, eu falei: viu, não tem entendendo. Eu fui convidado para o aniversário. Mas se você é convidado, não paga. Já pensou? Então, está faltando compartilhar. O reino está dentro de você. Você tem que compartilhar o reino. Ô irmão, você quer dar a palavra? Não tem nada para falar. Não tem nada para falar. Né, Aninha? Tem nada. Meu Deus. O reino está dentro de você. O reino está dentro de mim. Então nós temos que compartilhar. Amados irmãos, nós estamos muito parados. Quando eu falo nós, eu estou falando na igreja, no mundo inteiro. Não estou falando eu, você só. A igreja não está muito parada. Meu Deus do céu. Vamos compartilhar isso, irmão. Em oração, na comunhão. Jonas compartilhou. Você tem a espada aí? Está com a espada do reino? Amém. Passa essa espada para alguém. Diga assim: ó, a palavra de Deus diz isso, meu irmão. Ó, começa a procurar.
que a gente fica muito tranquilo, né? Não dá para ficar tranquilo, irmãos. Ó, eu e a Bel assistimos um vídeo de madrugada que olha, mas que foi forte, cara. A situação que está acontecendo hoje, irmãos. Ó, o MEC está infiltrando nas escolas uma podridão que você não queira nem imaginar. Os professores que estão aqui devem estar ao par disso. Gente, os nossos filhos, ó, que estão começando a estudar, você não imagina a enxurrada de porcaria que o MEC está aprovado e lançando para eles. Você não imagina. Você não imagina. E nós? Vamos orar no monte, irmão? 4, 5. Ah, domingão ia na eu não, mas resolvi. O jogo do Corinthians foi duro, se morou. Aí subiu tanto, então eu fui ficar em casa, pegar a sua mão. Irmão, assisti bem, jogo Corinthians hoje, você vê. Mas ó, eu não sei, nós temos que deixar acontecer. Você está disposto a trabalhar com ele? Amém. Vamos começar agora. Davi fez a diferença sozinho, não tinha ninguém lá. Ele entrou no reinado de Saúl, ó, não tinha ninguém. Aí ele começou a influenciar. Influenciou a ponto de casar com a filha do homem. Casou com a Mical, ela nunca, mas casou. Influenciou Mical, influenciou Jonas, influenciou Saúl, deixou Saúl endemoniado. Saúl ficou possesso quando as mulheres começaram a gritar: ei! Saúl matou milhares, Davi dezenas de milhares. Aleluia! O reino tem que mexer, irmãos. O reino tem que mexer. O reino tem que aquecer. O reino tem que trincar o melão. Chega esse negócio do melão não trincar, cara. Verdade, é um 2013, né? Não. Jesus é o Senhor que está voltando. Ele quer usar você para fazer uma mudança nessa terra. Jesus é o Senhor e quer usar você para influenciar. Você está disposto a influenciar? Você está disposto a trabalhar por Ele? Você está disposto a não viver a realidade